Bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou Mônica Feliciano e todas as terças-feiras estarei aqui ao vivo com vocês, sempre com temas relacionados à saúde, a bem-estar, a manutenção da saúde, a como aproveitar melhor todos os momentos de vida com qualidade e, lógico, sempre atentos a 5 pontos importantíssimos da administração da saúde: alimentação, atividade física moderada, administração do estresse, cuidado também com os relacionamentos interpessoais, saúde, cultura e recreação. Eu queria dizer para você que eu sou palestrante também e que nesse dia 28 de janeiro eu estarei falando com os aposentados da Sabesp, tá? Então eu já queria antecipar. Por quê? Porque muitos de nós, né, não se prepara muito para o futuro, para aquilo que realmente o amanhã possa trazer. Principalmente porque a gente acaba vivendo mesmo que no piloto automático. E o futuro é agora. Portanto, saúde financeira está diretamente relacionado hoje com o seu planejamento financeiro, com a sua profissão e, por consequência, para a sua aposentadoria também. Bom, fora isso, o tema de hoje, para aqueles que receberam, ótimo. Para aqueles que não, enviem para mim um e-mail de vocês no corpo da mensagem, tá bom? No corpo da mensagem, que aí eu posso depois captar esse endereço de vocês para mim. Muito bem, é sobre o fígado, tá? A gente já falou sobre o fígado o ano passado, em 2010. Mostrei, inclusive, fotos e imagens sobre essa glândula que nós temos no organismo. Só que a importância do fígado ainda passa um pouco despercebida para a maioria das pessoas. Gente, imaginem que o fígado a cada minuto filtra 1,5 litro de sangue. Nós temos em torno de uns 4 litros, né? Dependendo de pessoa para pessoa, em torno de uns 4 litros de sangue circulando no nosso corpo. E as mulheres têm uma propriedade fisiológica de renovação mensal do sangue quando o útero é preparado para uma concepção, o óvulo não é fecundado, então essa preparação é eliminada pelo organismo através de um processo chamado menstruação. E aí, lógico, cria-se possibilidade de uma renovação, de uma nova formatação de hemácias, de todos os componentes relacionados ao sangue. Muito bem, mas hoje o tema, o nosso astro da noite é o fígado, tá? A importância de se manter ótimas condições para o fígado está diretamente relacionada com a nossa qualidade de vida, com o nosso estilo. Gente, observa-se hoje que pessoas que atingem a faixa de 80, 85, 90, 95, inclusive 100 anos, trazem no seu histórico hábitos alimentares saudáveis e pouca ingestão de álcool e de remédios. Então, o que significa? Essas pessoas souberam tratar bem o fígado, souberam tratar bem o organismo. Muito bem, ele é um incansável trabalhador, assim também como vários outros motores do organismo, né? O coração, os pulmões, os rins, a bexiga. Mas o fígado, ele tem assim um componente importante no corpo. Por quê? Porque ele é responsável por dar a capacidade às vértebras, às células de se renovarem, por estar ali filtrando o sangue, por estar ali retendo uma série de toxinas que a gente ingere ou então são até depois fruto do metabolismo orgânico, né? Aproximadamente 20% da população do mundo desenvolverá cálculos biliares, tá? Esses cálculos serão ali depositados ou no fígado ou na vesícula. Em algum momento da vida, as pessoas estão predispostas a terem cálculos biliares. Tá? Esse dado é um dado que eu retirei do livro Limpeza do Fígado e da Vesícula. Autor Andreas Moritz e a editora é a editora Madras. Obrigada, tem o GC aí. Eu queria inclusive informar o GC da editora, caso alguém se interesse, e mostrar o livro, tá bom? Acho que dá para ver aqui. Dá para ver aqui, tá ótimo, Fê. Isso, tá tranquilo. Limpeza do fígado e da vesícula, Andreas Moritz, editora Madras, tá bom? Perfeito. Muitas pessoas optam pela cirurgia de remoção
da vesícula. Os médicos indicam isso. Por quê? Porque realmente uma limpeza do organismo, uma limpeza do fígado, não é alguma coisa usual, mas é o que esse livro propõe. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema, tá? Esse importante órgão, ele é responsável pela filtragem e pela remoção das toxinas do sangue, como já falamos. Ter cálculos biliares no fígado ou na vesícula é o principal impedimento para se ter uma vida saudável, para se ter juventude, para se ter vitalidade. Gente, pensa que o fígado, ele trabalha em condições ruins e ele pode só manifestar um desgaste, digamos assim, uma diminuição da função, ou mesmo a pessoa pode manifestar uma diminuição da vitalidade após muitos anos de algum tipo de doença crônica, tá? E as pessoas, inclusive, adoecem sem saber quando o fígado está sobrecarregado de cálculos, tá? De cálculos renais, de cálculos biliares, tá? Deve-se fazer, então, um check-up preventivo. E esse check-up ele pode ser composto tanto do hemograma como da imagem da cavidade abdominal. E muitas vezes, embora o médico procure saber quais são as condições internas dos órgãos e qual é o índice de várias substâncias que o sangue apresenta, não necessariamente já dá a informação de que o órgão não está saudável. É necessário um acompanhamento, uma investigação maior. Ainda assim, mesmo os valores estarem dentro da normalidade, também não significa que o fígado está totalmente saudável. A maioria das pessoas que sofrem algum tipo de problema físico, algum tipo de doença, estão enfrentando uma dificuldade fisiológica, têm enzimas hepáticas perfeitamente normais e podem, inclusive, apresentar um sangue, um hemograma normal, uma transaminase normal, que é o exame que dá algum tipo de informação quanto ao funcionamento do fígado, se ele já está liberando algumas enzimas que não estão retendo mais substâncias tóxicas. Os níveis de enzimas hepáticas no sangue se elevam apenas quando há um nível avançado de destruição das células do fígado. Isso acontece, por exemplo, no caso da hepatite ou de uma inflamação do fígado. As células hepáticas contêm grande quantidade de enzimas. Isso é da sua própria natureza. Por quê? Porque cada enzima é que vai metabolizar as substâncias. Portanto, para cada substância que a gente ingere no sistema digestivo, haverá lá um complexo de enzimas. E no fígado também. Mas quando o certo número de enzimas ele é rompido e aí elas começam a aparecer ainda mais e mais de maneira volumosa no sangue, pode-se detectar, portanto, que o fígado não está funcionando bem, está trabalhando de uma maneira doentia. Ao detectar no exame de sangue um aumento da contagem de enzimas hepáticas, fica claro, portanto, que o fígado está funcionando fora do normal esperado, tá? Para se realmente curar doenças do fígado, é necessária uma mudança completa do estilo de vida, do modo de se alimentar e, além desses hábitos alimentares também, eliminar a ingestão de bebida alcoólica, 0 álcool, tá? Gente, lembra que o fígado, além dele filtrar o sangue, ele também é responsável por inibir que toxinas ataquem o organismo. Então, ele neutraliza os efeitos nocivos do álcool. Por isso que, embora a tolerância suba, a pessoa não tem de cara um mal-estar, mas ela vai levando, enquanto o filtro, né, o fígado é capaz de deter todos os malefícios do álcool. Até que surja algum tipo de sintoma, de sofrimento, de mau funcionamento, o fígado ele estará lá se esforçando e realmente passará muitos anos até que se detecte uma hepatite crônica, tá? Exames clínicos também quase nunca revelam assim de primeira uma ocorrência de cálculos biliares no fígado ou na vesícula. Muitas vezes só aparece quando eles estão em número muito elevado. Ter um fígado limpo é como ter uma nova vida, uma nova oportunidade para recuperar o seu dinamismo e a sua vitalidade. Algum de vocês já passou por uma questão relacionada à hepatite?
hepatite A, hepatite B, hepatite C? Muito bem. A hepatite A, ela é transmissível através de algum tipo de vírus encontrado inclusive nas fezes, no esgoto, a céu aberto, e realmente ela já faz com que a pessoa inclusive apresente, além de um cansaço, um tom amarelado na pele, nos olhos, né? E aí o desgaste do organismo é tão grande que a pessoa passa a se alimentar simplesmente com macarrão, por exemplo, devido a diminuir a necessidade do organismo de muito esforço e de sobrecarga em relação a todos os condimentos, porque é necessário tirar o sal, é necessário tirar a pimenta. Então, todos aqueles temperos que são maravilhosos, mas que fazem com que o nosso organismo se esforce para metabolizar, eles não podem mais ser ministrados na pessoa que tem um fígado sofrendo, viu? O fígado ele tem um controle direto sobre o crescimento da pessoa, sobre o desenvolvimento das células, sobre a reparação dos tecidos internos celulares e sobre o funcionamento de cada célula. Olha a importância desse órgão. Qualquer tipo de disfunção, deficiência ou mesmo crescimento anormal das células se deve em grande parte a uma insuficiência do desempenho do fígado. E aí, ele passa, inclusive, a a apresentar esse determinado estresse. Mas veja bem como é interessante, não há uma queixa, não há uma dor, não há algo que evidencie, porque é diferente de uma situação muscular, por exemplo, na sua perna, que impede você de caminhar ou de correr perfeitamente. O fígado ele não reclama, ele funciona de modo adequado, mesmo estando 60% prejudicado em seu formato e eficiência. Quase todos os pacientes que sofrem de doenças crônicas têm quantidades excessivas de cálculos biliares. Quase todos. Ah, olha, produção, o João Luiz Cunha disse o seguinte, que a transmissão está acontecendo com cortes. É? Pode ser. Ok, João, a produção está informando que pode ser aí na sua rede, tá bom? Mas a gente vai observar isso, tá? Obrigada pela mensagem. Os cálculos biliares são compostos de ácidos graxos e outros materiais orgânicos que terminarão lá nos ductos biliares, ou seja, que irão ali pelos canaizinhos, depois terminando na vesícula. Embora, de fato, a maioria desses cálculos, por serem de uma massa compacta, sólida, de bile, de matéria orgânica, mas ainda assim em forma de gordura, digamos, eles são invisíveis aos exames de raio-x, tá? São invisíveis também aos exames de ultrassom, inclusive na tomografia computadorizada. Eu costumo brincar dizendo que a tomografia computadorizada, ela revela até os pecados da pessoa, né? Porque ela mostra, assim, por imagens, todos os tecidos, os vasinhos, os nervos, né? Tudo aquilo que realmente o médico quer investigar e que, lógico, pela pele ou pelo toque, ele não consegue perceber, né? Mas, nesse caso, não é possível perceber, não. Na vesícula, a situação já é totalmente diferente, porque na vesícula, as pedrinhas que se instalam lá, elas são de sais, elas são sólidas realmente. E lá fica pelo menos 20% do total de pedras que são, de repente, processadas durante muitos anos em cima desse órgão, tá? E elas são constituídas principalmente por cálcio e por próprio pigmento biliar, né? Ou seja, pelo resíduo dessa filtragem. Somente quando há uma excessiva quantidade de pedras, cujo principal componente é o colesterol, isso assim, cerca de quanto? De 85% a de 95%, além de outras massas gordurosas obstruindo os ductos do fígado, é que aparece no teste do ultrassom uma imagem esbranquiçada e não uma imagem escura, como deveria ser a imagem do fígado, uma imagem esbranquiçada
que os médicos acabam chamando de fígado gordo, tá? E nesse caso, o fígado já tem uma grande quantidade de pedrinhas, uma grande quantidade ali armazenada, e muitas vezes chega a um total de 20 mil pedrinhas, fazendo até com que o órgão possa parar de funcionar, tá? Gente, esse livro aqui é um livro interessante, porque além deles comentarem a respeito do funcionamento, além deles comentarem a respeito de toda a importância do fígado e da vesícula, inclusive de se manter a vesícula do organismo como uma peça fundamental na filtragem do sangue, na absorção, na retenção de toxinas, ele também ensina um método de limpeza. Veja, isso não é algo que eu possa sugerir aqui no programa que você inicie. Até porque a preparação dessa limpeza, ela ocorre durante 6 dias antes do momento propriamente dito, e é à base de suco de maçã, de alguns ácidos, entende? Ela tem lá um procedimento específico, mas vale a pena, nesse caso, ler o livro, entender como isso pode trazer uma série de benefícios, buscar uma profissão que ainda é muito nova no nosso dia a dia, que é a do naturólogo, tá? A faculdade Anhembi Morumbi já tem essa faculdade sendo desenvolvida há aproximadamente uns 5 anos, então já existem aí pessoas formadas e são naturólogos e podem também trazer uma série de benefícios, não só com essa técnica, mas como chás, a favor de uma boa limpeza e de uma redução dos prejuízos causados ao fígado ao longo de uma má utilização durante a nossa vida, tá? A preparação que ele sugere ocorre 6 dias antes da limpeza propriamente dita, e a limpeza propriamente dita, que é realizada inclusive com intervalos de repouso, ela dura de 16 a 20 horas, tá? Na sequência do livro, ele dá algumas etapas. A etapa preparatória, ele fala sobre o que acontece na manhã seguinte, ele fala da limpeza propriamente dita e dos resultados esperados. Veja, muitas vezes, para que os resultados sejam esperados positivamente, e deve ser feita várias vezes esse tipo de procedimento, com intervalos de 3 meses, né? Não cabe agora porque é alguma coisa muito nova para todos nós. Nesse momento, a Oficina do Corpo gostaria que você pensasse o quê? Nos seus hábitos alimentares. Na quantidade, por exemplo, que hoje você ingere de álcool, tá? Cerveja, vodka, aguardente, né? Como está a sua alimentação? O que você tem posto para dentro? Outro dia eu fui agendar meus exames, né? Eu fui fazer meu preventivo e fui agendar meus exames. E aí tinha 2 moças assim muito bonitas, mas com excesso de peso. E elas sentaram assim numa mesa e dividiram uma Coca-Cola Light, né? Coca-Cola Light, ela tem um índice altíssimo de sal. E elas estavam ali falando sobre saúde, em seguida elas pediram um croissant. Então, quer dizer, a escolha do lanche foi realmente uma escolha bastante carregada em calorias, muitas gorduras, nada saudável, e pessoas que trabalham no próprio hospital. Então, hoje em dia, quanto cada um de nós está investindo na prevenção ou está investindo na doença? Né? Eu costumo falar que quando a gente não tem um planejamento organizado da nossa alimentação, da nossa vida, a gente acaba fazendo com que o corpo se torne uma grande lata de lixo, né? E a gente acaba colocando para dentro substâncias que são altamente calóricas, energéticas, que nos dão capacidade de se movimentar e tudo mais, mas que não nos nutrem. E aí, a cada hora e meia, no máximo 2, você já tem uma fome novamente voraz, mas não está nutrido. Pode estar realmente promovendo no seu corpo um desajuste, um mal-estar e inclusive uma doença, né? Muitas pessoas, por conta do convênio médico, por conta de uma situação até de retorno ao trabalho, de retorno à rotina escolar,
não fazem o check-up no início do ano, acabam se adaptando primeiro e deixando mais para o meio do primeiro semestre, ou então para metade do ano. Muito bem, de qualquer maneira, se você agora nesse momento não teve ainda tempo de se preparar, de agendar o seu check-up, isso não justifica que você deixe de ir ao médico pelo menos no início do ano. Para quê? Para poder hoje perceber no dia a dia o que foi que você se excedeu no ano passado, durante o ano inteiro, na passagem do ano, que é uma coisa que realmente a gente come de maneira diferente, dorme inclusive pouco e tudo mais, e começar a planejar o seu futuro, ou seja, conversar com o médico sobre o histórico de doenças hereditárias, aquilo que vem acontecido repetidamente na sua família, como se prevenir disso. Por exemplo, na minha família, o que acontece repetitivamente é hipertensão, né? Então, eu sou herdeira de hipertensos. Meus dois pais, pai e mãe, hipertensos. Então, eu já tenho uma predisposição a manifestar a hipertensão. Como que eu contenho isso? Como eu evito que isso se manifeste desde já? Com um ritmo de vida equilibrado e saudável, com uma alimentação com baixo teor de sal e buscando sempre no meu periódico avaliar alguns sintomas. O peito apertado, uma sensação de cansaço, às vezes emocionalmente se parece até com uma certa angústia, né? E começo a observar se isso realmente está interferindo na pressão cardíaca, na pressão das minhas veias e artérias. E aí faço medições regulares, a cada 3 semanas ou uma vez por mês, eu procuro medir a minha pressão. Tá bom? Portanto, vamos viver de maneira preventiva, vamos buscar realmente uma ótima qualidade de vida, vamos repensar o nosso ano, vamos repensar o que é que você não conseguiu realizar o ano passado e buscar para esse ano condições melhores. Então, a minha sugestão é, do ponto de vista alimentar, 0 refrigerantes, 0. Ainda em relação à bebida, diminuir ou zerar a introdução de bebida alcoólica. Socialmente, um golinho na hora do drink e depois zerar. Os jovens me dizem, eu tenho 3 filhos, que em ambientes como a balada, por exemplo, não dá para ficar sem beber, porque fica dissonante a movimentação e estímulo das músicas, das pessoas, das cores e dos sons e o seu estado fisiológico. Então, o álcool meio que adapta o corpo àquele ambiente de muitos estímulos. Eu digo para vocês, depende, né? Então, se você vai num lugar onde só tem música techno e faz com que o seu organismo se sinta realmente estressado e perturbado, mude para um outro ambiente onde tem uma música um pouco mais dançante e agradável também, né? Então, perceba o quanto o som interfere no seu ritmo cardíaco. Quem de nós não sentiu o coração disparar quando vê uma escola de samba passar? Tem um amigo aqui, o Nil, que é todo amante da escola de samba, e realmente, quando uma escola de samba passa na nossa frente, a própria percussão já influencia nos nossos batimentos cardíacos, né? Então, é interessante você perceber como músicas calmas também nos promovem um relaxamento, um certo desligamento e, inclusive, uma condição de você ficar menos agitado do que uma música com um ritmo muito mais acelerado, né? E por aí vai. Do ponto de vista da alimentação propriamente dita, sólidos, como é que está a quantidade dos seus carboidratos, das suas proteínas e das suas fibras? Como é que você tem composto o seu prato? Como é que você lida com a questão fome? Você tem tido fome a cada hora, hora e meia? Quantas frutas você tem ingerido por dia, né? Nós temos que ingerir pelo menos 3, né? Pelo menos 3 tipos de frutas. Então, todos esses detalhes são muito importantes. Quem é recentemente pai, se tornou pai ou mãe, acaba, lógico, por consequência e responsabilidade, levando o filho no pediatra. E aí é muito interessante que o pediatra ensina,
a como alimentar o filho, não só em relação ao seu próprio crescimento e dentição, mas também em relação a quais são os componentes que o corpo da criança atravessa e, portanto, quais são as necessidades nutricionais daquele corpinho. Observe também que a criança manifesta fome, mas ela come uma quantidade ideal de comida. Ou ela mama ou ela toma o leite e ela só vai tomar mais por insistência do adulto, que às vezes quer que ela durma ou que às vezes acha que aquele leite não foi o suficiente e aí faz com que a criança às vezes fique estufada. Então, vamos observar os ensinamentos do pediatra, vamos seguir as orientações médicas, vamos incluir na nossa alimentação frutas, verduras, fibras e vamos também nos prevenir quanto a todo o estresse do dia a dia, acarretado inclusive a nossa falta de atenção quanto à qualidade de vida, tá? Na semana que vem é dia 25 de janeiro, então o programa não será ao vivo, tá? Eu vou procurar gravar, a entrevista vai ser com a Denise Lito, ela é proprietária da Divas, que é uma loja de calçados, e ela vai falar sobre a saúde e o conforto dos calçados, a loja específica de calçados femininos, mas ela vai falar na saúde dos pés de uma forma geral. Eu vou trazer então essa fitinha gravada, tá? Queria que vocês entrassem em contato comigo no oficinadocorpo@justtv.com.br e, tirando a semana que vem, toda terça-feira, ao vivo, das 21h45 às 22h15, você me encontra aqui na Just TV. Obrigada e até lá!